Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês outro crime bizarro que aconteceu no Natal e a história de hoje vai ser sobre a família Lawson. Bom, pra gente entender a história dessa família, primeiro a gente precisa saber um pouquinho sobre o patriarca da família. O patriarca da família se chamava Charles Lawson e ele nasceu em 10 de maio de 1886. O Charlie, os irmãos e os pais viviam na Carolina do Norte, numa pequena comunidade. E quando foi em 1911, ele se casou com uma mulher chamada Fanny e os dois tiveram 8 filhos juntos. Em 1920, infelizmente, um filho deles acabou falecendo, então ficaram só 7 filhos. Em 1918, os irmãos do Charles, a Marion e o Elijah, eles resolveram se mudar para uma comunidade chamada Germantown, porque lá tinham mais oportunidades de ter uma vida melhor. O Charles resolveu ir junto, porque assim a família ficaria unida e todos eles poderiam prosperar juntos. A família Lawson trabalhava numa fazenda que plantava tabaco e eles foram juntando dinheiro até que em 1927 eles conseguiram dinheiro suficiente para comprar a própria fazenda deles, para poder fazer as próprias plantações deles. A família Lawson era uma família normal, eram trabalhadores, pessoas humildes e muito unida, era uma família muito unida. Só que foi justamente quando eles compraram a fazenda que as coisas começaram a ficar esquisitas. E isso eu vou contar no final uma teoria que tem sobre isso. Bom, o Charles ele tinha 43 anos e algumas semanas antes do Natal ele levou a família toda para a cidade para comprar roupas novas e levou eles também para tirar um retrato de família. Bom, algumas fontes dizem que o Charles ele falou que aquelas roupas novas e aquele retrato de família seria uma surpresa adiantada de Natal. Ele não fazia isso sempre, era óbvio. Então a família ficou super surpresa quando ele pegou todo mundo, os 7 filhos, a esposa, levou para a cidade para comprarem roupas novas, tirar um retrato de família, que era uma coisa cara, não era qualquer pessoa que podia tirar um retrato de família. E ele levou, então a galera ficou super animada. Bom, 2 semanas depois de tirar essa foto, foi 25 de dezembro, e é aí que as coisas vão ficar bizarras. As mulheres, elas estavam preparando a ceia de Natal, enquanto os homens, que era no caso o Charles, o filho mais velho deles e 2 cachorros saíram para caçar. No meio da caça, eles começaram a ficar sem munição. Então Charlie falou pro filho dele ir lá na cidade para comprar mais munição. E aí o menino foi. Enquanto isso, o Charles ele foi até o celeiro da fazenda e ficou ali esperando até que as filhas dele passassem para ir para casa dos tios, que era numa fazenda próxima. E aí as meninas passaram na frente do celeiro, era a Carrie e a Mabel. Uma tinha 12 anos e a outra tinha 7 anos, as duas estavam indo juntas para casa dos tios, quando o Charles simplesmente deu um tiro em cada uma delas, matando as 2 meninas. E a coisa consegue piorar. Para ter certeza que as 2 filhas de 7 e 12 anos estavam mortas, ele começou a espancar as meninas com a espingarda. Espancar até tivesse certeza que elas estavam mortas, se é que vocês me entendem. Ele meio que esmagou a cabeça das 2 e deixou as 2 ali dentro do celeiro. Ele foi até a casa da fazenda e a esposa dele estava na varanda fazendo alguma coisa e ele simplesmente deu um tiro na esposa dele. Os filhos dele, que eram os menores que estavam dentro da casa, escutaram os tiros e ficaram com medo e acabaram se escondendo. Mas não adiantou nada, o Charles ele entrou na casa, pegou os filhos e atirou em todos eles. Por último, ele deixou a bebê Mary, que ela tinha meses de vida, e ele foi o mais cruel possível com ela. Ao invés de atirar na bebê Mary, ele simplesmente espancou ela até a morte com a espingarda, igual ele tinha feito com as outras 2 meninas que já estavam mortas. Então ele simplesmente espancou um bebê com uma espingarda até a morte. Acontece que os vizinhos escutaram aquele tanto de tiro e foram lá até a fazenda para ver o que tinha acontecido. E chegando lá, eles encontraram primeiro os corpos que estavam dentro da casa. Depois eles encontraram os corpos que estavam no celeiro, que era das 2 menininhas. Enquanto os vizinhos estavam ali na casa, descobrindo todo aquele horror, né? A polícia foi chamada e também viu os corpos e tudo mais. Quando eles ouviram um último tiro que veio diretamente de dentro da floresta, que ficava ali aos arredores da fazenda. E quando um policial chegou lá, ele encontrou o Charles. O Charles ele tinha acabado de tirar a própria vida. E dentro do bolso da calça do Charles tinha um bilhete. O bilhete dizia: "Não culpe ninguém além de mim." O que não fica nada óbvio, nada explicativo pra gente saber o porquê que ele fez aquilo. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas ele tinha mandado o filho mais velho dele ir pra cidade comprar munição. Então, o menino foi o único que sobreviveu. Eu não sei se ele esqueceu que o menino não estava ali na hora do massacre,
ou se ele realmente tinha um plano de deixar o menino vivo. Mas enfim, o menino sobreviveu, o que pra mim era melhor ele ter morrido, porque depois de tudo que ele viu ali, a família estraçalhada pelo pai, literalmente estraçalhada, eu acho que é um trauma que a pessoa não se recupera nunca mais. Então eu não sei se ele preferia ter morrido ali também. Mas enfim. Bom, os corpos eles foram enterrados no dia 27 de dezembro e tinha simplesmente 5.000 pessoas no velório. As pessoas ficaram curiosas por saber que o pai tinha matado a própria família e pelo jeito que ele matou, que foi um jeito muito cruel, e as crianças eram pequenininhas, a bebê mais nova ele tinha matado do pior jeito. Então, muita gente foi pro enterro. E é aí que vem várias teorias de por que o Charles fez isso com a família dele. Afinal, ele era um homem bom, era um super pai de família. Eles dizem que ele era um ótimo pai, ele era trabalhador, era um bom marido. E aí, do nada, quando ele tá com a vida ganha, porque ele simplesmente tinha acabado de realizar o sonho dele, que era comprar a própria fazenda, ele simplesmente faz esse ato de loucura. Então as pessoas têm algumas teorias sobre isso. A primeira teoria é de uma lesão na cabeça. As pessoas contam que antes deles se mudarem para essa nova fazenda que eles tinham comprado, o Charles ele estava reformando algumas partes, né, porque não era uma fazenda muito nova. E em uma dessas reformas, ele sem querer tinha atingido a própria testa dele com um machado. E depois disso ele virou uma outra pessoa. Ele começou a ficar agressivo, a sentir muitas dores de cabeça e ficar muito nervoso. O médico que atendeu o Charles disse que ele se queixava muito de dores de cabeça extremamente fortes e de insônia. Então, muitas pessoas acreditam que esse pode ser o motivo dele ter matado toda a família. Essa lesão na cabeça pode ter deixado ele perturbado ou até estressado de tanta dor de cabeça que ele acabou fazendo tudo isso. A segunda teoria é a de que o crime poderia ter sido encenado. Bom, conta-se que o Charles, algum tempo antes, ele tinha testemunhado um crime e ele foi jurado de morte por ter testemunhado esse crime. Então as pessoas acreditam que uma terceira pessoa, provavelmente uma pessoa enviada dessa pessoa que ameaçou o Charles, ela tinha ido na fazenda, matado todo mundo, deixado o Charles por último e matado ele na floresta com esse bilhete para fingir que ele tinha matado toda a família e depois tinha se matado. Então seria meio que um crime de terceiros e quiseram botar a culpa no Charles e fingir que ele tinha se suicidado e super dava para fazer isso, porque o Charles ele foi morto ou ele se matou dentro da floresta, então até que a polícia chegasse lá, a pessoa poderia ter ido embora sem ninguém perceber, era muito fácil que isso acontecesse, e deixar o Charles como o culpado de tudo. A terceira teoria era a teoria de incesto. Bom, acontece que depois da morte da família, muitos rumores começaram a surgir, e fontes próximas, até meio que parentes próximos, começaram a dizer. A Fanny, ela tinha meio que contado para essa parente próxima que a filha dela mais velha, Marie, ela estava grávida e era do pai. Então, assim, ela estava muito preocupada com a proximidade do pai com a filha, e depois a filha apareceu grávida e a filha seria do pai. Então, pode ter sido por isso que ele matou a família, para poder esconder esse segredo, e porque ele estava com vergonha do que ele tinha feito, e ele tinha meio que acabado com a família, então ele queria se matar, mas não queria deixar a família em desgraça e em pobreza, porque ele era o principal que trabalhava ali. Então ele resolveu se matar, mas primeiro matar toda a família para que a família não morresse de vergonha. Então ele tinha feito isso por causa do incesto que ele cometeu com a filha mais velha, Marie. Outra teoria é a da perda de dinheiro. Bom, eu disse para vocês que ele comprou a fazenda em 1927. Quando foi em 1929, teve a crise de 29 que afetou os Estados Unidos. Acontece que as pessoas perderam todo o dinheiro e os Estados Unidos começou a viver numa miséria, num desemprego completo. Então, para livrar a família da desgraça, da falência, ele teria matado a família e depois se matado. Então, seria mais ou menos a mesma linha de investigação ali da teoria de incesto, que ele teria matado para poupar a família de uma vergonha, só que ao invés de ser uma vergonha do incesto, seria uma vergonha de estar pobre e também para eles não ficarem tristes, passarem fome. Ele queria livrar meio que eles de tudo aquilo que eles viriam a sofrer com a pobreza e tudo mais. Então, essa é outra teoria. Mas tem uma teoria que era simplesmente a teoria que eu acredito que era possessão. Bom, aqui no canal a gente já contou várias histórias sobre possessão e sobre reformas em casas
que as pessoas compram e acaba virando assombração. Você assiste muito filme de terror, muitas séries e lê muitos livros, você sabe que a reforma ela é uma das causas que pode meio que ativar uma possessão. Então, às vezes, a casa tá normal e alguém compra essa casa e vai inventar de reformar. E isso ativa a entidade local ali. Então, reforma é um dos motivos que ativa a possessão local, né, de casa, enfim. E como ele teria comprado a fazenda velha, eu não sei de quem, eu não sei a procedência dessa fazenda, o que acontecia ali antes. Ele começou a reformar a fazenda, como a gente sabe, que ele até sofreu aquele pequeno acidente do machado na cabeça. Então, ele pode ter ativado algum tipo de entidade demoníaca que pode ter possuído ele. Afinal, as pessoas diziam que algum tempo antes dele matar a família, ele estava agindo muito estranho, ele estava agressivo, ele estava uma pessoa reservada. Ele não tinha aquele contato de pai com os filhos dele. Ele se afastou de todo mundo, se afastou da esposa, ele ficava irritado com tudo. Então, tem essa teoria de que algo possuiu o Charles e fez ele matar toda a família. E assim que ele matou todo mundo, ele se deu conta do que tinha feito e tirou a própria vida, porque ele não aguentou de tanta tristeza. Isso explicaria também porque ele foi tão violento nas mortes, tanto das duas filhinhas dele, quanto da filha bebê, né, que ele espancou à morte. Então, isso explicaria por que ele estava tão violento. Ele não era ele mesmo, era alguma coisa dentro dele. E, enfim, tem até um documentário na Netflix, que é 28 Dias Assombrados, se eu não me engano o nome, que mostra paranormais em vários lugares dos Estados Unidos. Eles vão passar 28 dias ali e tal. E um casal de paranormais, eles vão justamente para onde era a casa da família Lawson. E o cara, ele começa a ficar esquisito, ele começa a ter muita dor de cabeça. E aí a mulher dele começa a investigar ali e ver que foram as mesmas coisas que aconteceram ali com o Charles, né? Um pouco antes dele matar toda a família. Que ele começou a ter muita dor de cabeça, ele começou a ficar muito irritado. E estava justamente acontecendo a mesma coisa com esse paranormal, com esse investigador paranormal. Então é bem legal, se vocês quiserem assistir. O nome é 28 Dias Assombrados. E, enfim, pra mim, essa é uma teoria mais plausível. Tá, mas o que foi que aconteceu depois das mortes da família? Bom, o irmão do Charles, ele simplesmente resolveu fazer um tour pago pela fazenda. Exatamente. Ele começou a cobrar a entrada das pessoas que eram curiosas, que queriam visitar a fazenda, onde tudo tinha acontecido, os locais onde os corpos tinham ficado. E ele começou a cobrar ingresso para que as pessoas vissem isso. E assim, ele deixou a casa exatamente do jeito que estava, exatamente do jeito que deixaram. Claro, levaram os corpos, mas a casa ficou ali, ele deixou tudo exatamente como estava. Inclusive, a ceia de Natal que a Fanny tinha preparado estava em cima da mesa ainda. Tinha um bolo, que diz que esse bolo fez o maior sucesso, porque o bolo estava exatamente como ela tinha deixado, intocado. Ninguém tinha tocado nele e nem feito nada, e o bolo estava ali. Podiam tirar foto com o bolo e tal. Só que começou a ter uma treta, que algumas pessoas, elas cortavam um pedaço do bolo e levavam para casa. Não para comer, obviamente, né? Já estava podre, provavelmente. Mas para levar como um pedaço do local do crime. E aí eles tiveram que colocar o bolo numa redoma de vidro para que ninguém roubasse. Enfim, maior confusão. E ele conseguiu ficar com esse tour do terror aí por vários anos. Inclusive, ele conseguiu pagar a hipoteca da fazenda com o dinheiro desses ingressos que essas pessoas iam lá visitar o local. Então, bizarro. Bom, o filho sobrevivente, ele casou, ele teve filhos. Então, isso significa que ele conseguiu avançar, porque não é qualquer pessoa que consegue depois de tudo isso. A pessoa surta, é normal você surtar depois disso tudo. Mas ele conseguiu viver a vida dele, ele teve uma mulher e teve filhos. Mas infelizmente, com 31 anos, ele sofreu um acidente de carro que acabou levando a vida dele. E ele deixou a mulher e os 4 filhos. Então, assim, não deixa de ser uma tragédia. Morreu também numa tragédia. Enfim, esse foi o fim da família Lawson. Um crime que aconteceu em dia de Natal, 25 de dezembro. E que chocou todo um vilarejo, inclusive chocou os Estados Unidos. Choca até hoje. Porque foi uma coisa, assim, muito louca, muito bizarra. Do nada o cara vem e mata a família toda daquele jeito. Ou pode não ter sido ele, pode ter sido um terceiro que foi... Enfim, igual a teoria que eu contei pra vocês. Eu acredito muito na teoria da possessão. Faz todo sentido pra mim. Todas as
coisas que ele começou a sentir depois que reformou a fazenda, uma fazenda velha, uma fazenda que eu não sei quem morava lá. Muita coisa pode ter acontecido, eu acredito sim nessa parte sobrenatural. Mas e vocês? Me conta aqui nos comentários se vocês já conheciam esse caso e o que você acha, qual é a sua teoria? Me fala o que você acredita que aconteceu com a família Lawson. Bom, mais um caso de Natal. Eu vou trazer outros ao longo desse mês, mas não esquece de deixar o like, se inscrever nesse canal para me ajudar, indicar para outras pessoas que você sabe que gostam de coisas de terror, me seguir no Instagram e no TikTok. Aí a gente se vê no próximo vídeo.